Hoje a gente vai ter uma primeira aula bastante introdutória e básica sobre conjuntos, ou melhor dizendo, teoria de conjuntos. Basicamente a gente vai falar mais sobre as notações e como a gente representa esses conjuntos, como a sua definição também. Bem, o que seria um conjunto? Na verdade, um conjunto é qualquer coleção de objetos muito bem definidos e distinguidos, no qual não importa a sua natureza, né? E esses objetos no qual você fazem parte desse conjunto, a gente chama eles de elementos desse conjunto. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, no caso de conjunto das vogais do alfabeto. Cada uma das vogais é um elemento, né, no caso A, E, I, O, U. Mas nada nos impede também de exemplificar, né, o conjunto do próprio alfabeto, né? A gente pode denotar o seguinte: o alfabeto, ele seria o que? O conjunto das letras do alfabeto seria A, B, C, D, etc. Até Z, né? E vai embora. Então, assim que a gente vai denotar os conjuntos, né, no caso. Agora, a notação que é comum, ou que é uma convenção da gente escrever conjuntos, é utilizando, para você representar um conjunto, uma letra maiúscula e os seus elementos como letra minúscula. Isso é uma convenção, ou seja, não é uma obrigação você utilizar essa notação. Então, por exemplo, né, o conjunto A, cujos elementos são x, w e z, será representado pela notação, né, x, w, z, que dessa forma aqui, a gente coloca em colchetes, ok? Isso é um pouco importante, porque quando a gente vai fazer prova, isso às vezes cai, tá? A notação é bastante importante. Agora, quando a gente quer dizer que um determinado elemento pertence a um conjunto, né, a gente usa a relação de pertinência. E aí o que a gente faz? A gente sempre vai usar, por exemplo, um elemento x, né, que pertence a um conjunto A, gente escreve dessa forma. A gente usa esse símbolo aqui, esse símbolo de pertinência aqui, esse símbolo. E para indicar o contrário, ou seja, que um determinado elemento não faz parte daquele conjunto, então a gente vai usar este símbolo aqui, ó. É a negação. Ou seja, você está dizendo, ó, o elemento W não pertence ao conjunto A. Mas também tem outra maneira, tá? Que a gente vai dizer o seguinte, ó. A gente pode dizer, por exemplo, que A contém o elemento X, que seria uma espécie de ezinho ao contrário ali, né? E aqui seria a mesma coisa. A não contém o elemento W. Isso aqui são equivalentes, tá? Isso aqui são equivalentes. Ou seja, dizer que o X, o elemento X, pertence ao conjunto A é equivalente a dizer que A contém o elemento X. Aqui seria a mesma coisa, né?
Dizer que o elemento W não pertence ao conjunto A é o mesmo que dizer que o conjunto A não contém o elemento W. Lembrando que a gente sempre vai denotar os elementos com letras minúsculas. E o conjunto, ou seja, o conjunto, por exemplo, o conjunto A, você vai usar letras maiúsculas, ok? Então, aqui dando aqui um exemplo, considere o conjunto A que tenha esses elementos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, como é que a gente estabelece uma relação de pertinência? A gente vai dizer que o 1 pertence a A, o 2 pertence a A, o 6 não pertence a A. Né? Porque, como você pode ver, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, mas não tem o 6 aqui dentro desse conjunto. Mas uma outra maneira de você escrever isso, ao invés de você escrever um por vez, né? O 1 pertence a, o 2 pertence a, o 6 não pertence a, ou o 5 pertence a, você pode simplesmente escrever assim, ó. Você pode colocar todos eles, ou seja, o 2, o 3, o 4 e o 5 e fazer o sinalzinho de pertinência aqui. Pertence a quem? Ao conjunto A. Em vez de você escrever isso aqui para cada elemento, você simplesmente lista todos os elementos daquele conjunto e coloca o símbolo, né, de pertinência e o conjunto. Lembrando que sempre o conjunto vai ser representado com letra maiúscula e os elementos com letra minúscula. Agora, às vezes, um conjunto ele tem elementos, os elementos desse conjunto, ele é composto por outros conjuntos, ou seja, a gente chama isso de família de conjuntos. Ou seja, dentro de um conjunto existem outros conjuntos dentro dali, né? Por exemplo, né, no conjunto M, você tem ali o elemento 2, 3, 2, 5, 6, 7. Percebe que o 2 e o 3, eles em si mesmos já são um conjunto. E esse aqui, o 2 e o 3, eles já são elementos desse conjunto M. O 2 aqui, que é um conjunto unitário, porque só tem um elemento, tá vendo que está entre chaves aqui, entre colchetes, ele é um caso, ele é um conjunto com um único elemento. E você tem aqui o outro conjunto aqui, que tem 5, 6 e 7. Agora, tudo isso daqui, o 2, 3, o 2, 5, 6, 7, são elementos do conjunto M. Ok? E a gente diz que é uma família de conjuntos cujos elementos são 2, 3, 2, 5, 6, 7. E aí a gente pode usar a relação de pertinência aqui, né, para dizer que o conjunto 2, 3 pertence ao conjunto M. O conjunto unitário, que só tem um elemento que é o 2, pertence ao conjunto M. E assim sucessivamente, né? Assim, só para a gente ter uma noção mais ou menos, a gente poderia, por exemplo, imaginar um conjunto que seria a turma de uma sala de matemática, né? Você tem ali uma turma da disciplina de matemática, que eu posso até colocar como conjunto T, de turma, né? T de turma. E eu colocar o seguinte:
Essa turma de matemática, ela foi dividida em 3 grupos. Em um grupo, só um instantinho. Em um grupo aqui, você tem João, vou colocar com letra minúscula J. Aí eu tenho aqui Vitória e Rafael. Esse é o primeiro grupo. Depois você tem um outro conjunto aqui de pessoas dessa turma que a gente vai chamar de, vamos botar aqui, Gabriel e Osvaldo. E o terceiro grupo a gente pode colocar como Maria e Daniel. Isso aqui seria um exemplo, né, digamos assim, cotidiano de família de conjuntos. Por quê? Você tem um conjunto turma da sala de aula, né? E dentro desse conjunto, você tem outros elementos. Esses elementos aqui, ó. Este elemento aqui, né, J, V e R, né, que acho que é João, Vitória e Rafael, e eles são conjuntos também, só que eles são elementos do conjunto T, conjunto turma. Você tem outro grupinho de alunos aqui, que tem 2 alunos no caso aqui, que também fazem parte desse conjunto T, né, do conjunto turma. E isso daqui, acho que é Maria e Daniel, né, que é outro grupinho aqui dessa turma, que faz parte do conjunto turma. E ou seja, todos eles pertencem, todos esses elementos aqui, ó, esses elementos aqui, que são conjuntos também, pertencem ao conjunto turma. E aí a gente pode denotar da seguinte maneira, né? Você pode dizer que J, sempre entre colchetes aqui, V, o R, pertencem a T, a turma. Ou seja, o grupo de alunos, o grupo de 3 alunos, né, João, Vitória e Rafael, pertence à turma. Gabriel e Osvaldo, vamos colocar assim, que são isso aqui tudo é um elemento, também pertence à turma. Maria e Daniel
também pertencem à turma. Então, nessa primeira aula aqui, a gente está introduzindo mais o conceito de conjuntos, ou seja, qual é a definição de conjunto e como fazer as notações. E a gente ainda vai estudar outras propriedades, ok? Agora, uma observação que eu queria fazer aqui, nesse caso aqui, ó, da família de conjuntos, a gente não pode, nós não podemos fazer isso aqui, ó. Você não pode, por exemplo, pegar o 2, e dizer que ele pertence a M. Porque isso daqui é um elemento, não um conjunto. Então isso aqui não pertence a M. O correto seria esse aqui, né? Tem que estar entre chaves ali. Você também não pode dizer, por exemplo, se você olhar aqui dentro do conjunto M, que 5 pertence a M. Porque 5 ele já é um elemento deste conjunto aqui. Entendeu? Ele não é elemento deste conjunto. Ok? Não é elemento deste conjunto. O elemento do conjunto, M é tudo isso aqui, ou seja, todos esses três carinhas aqui, o 5, o 6 e o 7, e não só o 5. Então, aqui não pertence ao conjunto M. Isso é uma observação que a gente tem que fazer. Ok? Então, assim, Bruno, eu vou passar mais aulas para você, porque o conteúdo de teoria de conjuntos, ele é bastante vasto. Apesar de ser básico, tem muita coisa ainda, né? Você ainda tem que ver o conjunto dos números inteiros, conjunto dos números naturais, racionais, reais, complexos, uma série de coisas. E também tem que estudar as propriedades dos conjuntos, né? Propriedades como transitividade, etc. e tal.